pessoal, tudo bem? Viemos apresentar aqui o nosso primeiro vídeo no canal, para que vocês possam conhecer melhor sobre nós. Eu sou a Magali, tenho 39 anos, viemos do Brasil, São Paulo. Venho nos últimos anos aí atuando na área de RH. Nós temos o Pedro, nosso filho de 3 anos. Poucas pessoas sabem, mas o Pedro ele é autista, grau 2, moderado. Então ele não fala ainda, né? Algumas palavras ele fala, mas ele é muito esperto, muito inteligente. A gente está trabalhando aí para que ele possa começar a falar. E é isso. Pessoal, prazer, sou o Leandro. Como a Magali já adiantou, a gente veio lá de São Paulo, da Zona Sul. Tenho 37 anos, 13 últimos anos aí trabalhando na área de segurança do trabalho, sou técnico formado. E aí a gente achou de suma importância criar esse vídeo para vocês conhecerem um pouco da nossa história, né? Um pouco da bagagem que a gente veio trazendo para cá. Então, a gente criou um roteiro com algumas perguntinhas, eu acho que é de suma importância essas perguntas para vocês entenderem um pouquinho da nossa história. Então, a primeira pergunta vai para Magali, as damas primeiro, né? Então, o que te motivou a vir para Portugal? Bom, para mim foi 100% o Pedro, né? Sempre pensei, assim, para ele, uma questão de saúde, educação, qualidade de vida, segurança, que é primordial. Então, eu sempre pensei somente nele, assim, 100%. Então, essa foi a minha questão. Além disso também, gente, aí a pergunta vai para mim, né? O que me motivou a vir para Portugal, além do que a Magali já adiantou, a segurança, acho que bate um pouco. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Segurança no Brasil não é fácil. E acho que é a primeira coisa que pesa quando a gente decide vir para fora e consegue, né? Então, segurança, saúde, estudos, o poder de compra, a qualidade de vida. Então, tudo isso acho que engloba o pacote, né? Então, a segunda pergunta é preparação. Como que foi a nossa preparação? Bom, a gente veio preparando aí há alguns anos, né? Quem é da família sabe, né? Acompanhou a gente. A gente tinha perspectiva muito forte, assim, de ir para fora. E a gente veio, com o tempo a gente foi juntando dinheiro, economizando aqui, economizando ali, deixando de sair, de passear, fazer algumas coisas, né, para poder juntar dinheiro. E foi isso, foi se programando. Uma parte da programação que a gente fez também, acho que a maioria acontece, a gente acabou vendendo tudo, né? Até pequenas coisas aí, fogão, geladeira, tudo que estava na casa lá a gente vendemos carro. Então é uma preparação, é difícil quando a gente vê aquele dinheiro, aqueles itens e materiais que a gente foi juntando, né? Aí quando a gente converte para o euro aqui, né? Chega desse tamanho assim, e aí a gente fica até assim relutante, né? Quando converte, né? A conversão do real para o euro. Mas foi uma preparação longa, não é fácil, tem que se preparar, porque senão a gente ouve histórias aí de pessoas que não se preparam tão bem. E tem a preparação psicológica também que é muito, muito importante. Então é uma preparação geral que precisa ser feito, que a gente acabou conseguindo fazer. Acho que o terceiro item, a viagem, como foi? Bom, a minha viagem foi um pouquinho assim tensa, né? Assim, o Leandro ele veio na frente, né? E eu e o Pedro viemos alguns meses depois. Assim, a gente sempre conversou assim entre nós que a gente jamais faria isso. E que um ia na frente, o outro ficava, né? A gente não, quando tiver que ir, todos vão juntos. Mas não foi nada disso do que a gente Não deu planejou, certo. não deu certo. Então, assim, é a vida, né? Nos coloca numa situação que a gente tem que optar, ou é isso ou é aquilo, né? Então, o Leandro veio na frente em novembro e depois eu vim em abril. Foi difícil, não é fácil, como eu falei, o Pedro tem autista. As pessoas que acompanharam a gente aí no Brasil, São Paulo, as terapeutas, minha família, todos sabem.
Eu tive que ficar lá com o Pedro, com o apoio da minha família, então eu corria com o Pedro no hospital, ia fazer outras coisas, e assim, não foi fácil. E quando chegou o momento da viagem, eu falei, nossa, viajar com uma criança sozinha, autista, como que vai ser? Que experiência! Mas assim, o Pedro se comportou assim, nossa, excelente. Eu fiquei surpresa, assim, parecia que ele estava falando assim, deixa eu colaborar com a minha mãe, né? Porque aí vai dar tudo certo. E quanto à viagem, assim, foi segura, foi tranquila. Agora na imigração, falei, meu Deus, e agora? Imigração. Todo mundo fica assim nervoso na imigração, né? Eu sozinha com o Pedro, bagagens. Eu tava com uma mala de 10 quilos, uma sacola, uma mochila e o Pedro. Então pensem, né, como deve ter sido. Quando chegou na fila, a imigração começou a andar muito rápido. Aí chegou na minha vez, o rapaz me chamou. Ele falou assim, olha, o que que você veio fazer aqui? Aí eu falei assim, bom, eu vim a passeio, tô visitando uma tia. Ele falou assim, e você veio sozinho com esse menino? Eu falei, vim, é meu filho, tem 3 anos, eu vim com ele. Aí o Pedro sentou no chão e ficou mexendo os dedinhos dele, que ele é autista. E aí ele perguntou assim, por que que ele tá mexendo os dedos? Eu falei assim, porque ele é autista. Ele é autista. Aí ele começou a falar o assunto sobre autismo, porque em Lisboa tá tendo muito, e ele gostou do Pedrinho. E aí ele falou assim, e cadê seu marido? Eu falei assim, meu marido tá em Portugal. Ele falou assim, então seu marido veio pra ficar e você tá vindo pra ficar também. Eu falei assim, não, meu marido tá aí, porque ele veio na frente, e agora eu tô vindo pra gente não perder as passagens, né, que a gente já perdeu algumas, que o nosso cachorro também via, mas não pôde vir, que é uma outra história que a gente ainda vai contar no próximo vídeo, que é uma história muito longa. E aí, né, conversa vai, conversa vem, ele carimbou. Falou, tudo bem, então pode ir. E aí, de Lisboa para Ilha da Madeira, e aí demorou um pouquinho, né, para o horário do voo e tal. Quando entramos dentro do avião, começou a viagem e tal, deu um tempinho, aí o piloto ligou, né, o fone e falou assim, olha, não vamos conseguir pousar, porque tá tendo muito vento e a gente tá sem gasolina, não pode continuar sobrevoando. Falei, meu Deus do céu. Então a gente vai ter que ir para Ilha Porto Santo, abastecer o avião em torno de 1h40, 2 horas, e depois retornar para a Ilha da Madeira. E ficamos lá, o Pedro ficou inquieto com aquele tempo de abastecer o avião e tal, e abasteceu, vamos. Chegou na Ilha da Madeira, olha, a gente não vai conseguir pousar agora porque tá muito vento ainda, e além do vento, tem 5 aviões para pousar na nossa frente. Eu falei, meu Deus, não é possível, isso só acontece comigo. Ai, fiquei nervosa, e no avião, assim, você consegue ver no aeroporto da Ilha da Madeira as pedras, rochas, assim, um mar, e é muito próximo, e o avião começa a descer, ele desce assim, Aí eu falei, comecei a ficar nervosa, falei assim, nossa, chegou minha hora, meu Deus. Foi muito difícil. Mas aí depois de um bom tempo, acho que uma meia hora, 40 minutos, sobrevoando no ar, ele conseguiu pousar. E aí foi isso, foi muito difícil. Mas foi muito feliz, assim, o momento do reencontro aí com o Leandro e o Pedrinho, né? Não foi fácil. Agora a pergunta se transfere para mim, né? A minha viagem como foi. Minha viagem foi tranquila, não tive problema algum, tanto de São Paulo para Lisboa. Eu acabei ficando 3 dias em Lisboa, que era o nosso pacote inicial, né, de viagem, né? A gente ia ficar 3 dias em Lisboa e depois viria para Ilha da Madeira. Mas acabou não dando certo, e como a Magali já falou, depois a gente engloba aí num próximo vídeo, foi o problema de trazer o nosso pet que a gente tivemos. Mas a minha viagem foi bem tranquila, São Paulo para Lisboa. Depois eu peguei um voo de Lisboa para Funchal. Então, tranquilo, sem problema nenhum, não teve problema na descida do aeroporto. Mas a minha imigração, também não tive problema na imigração. Só um aspecto, um ponto de atenção que eu posso dizer assim, né? Foi quando o agente perguntou para mim assim, qual o seu propósito de viagem? Eu peguei e falei assim, seria turismo. Aí ele falou assim, como assim, não é mais? Eu falei, não, corrigindo, é para turismo. Ah, então tá bom.
você tem você tem a carta convite? Falei, tenho. Aí peguei a minha pastinha, entreguei para ele a carta convite, ele nem olhou direito, ficou mexendo no computador, virou e carimbou. Só isso. Falou, segue reto, segue o fluxo e fui embora. Cheguei no aeroporto aqui da Madeira, de Funchal. Também não tive problema algum, peguei uma carona com a amiga da tia da Magali, eles já estavam me esperando lá e acabei vindo. Então não tive problema nenhum, foi bem tranquilo. Minha chegada me trouxe para cá, então foi tudo sossegado. Primeira impressão, qual foi sua primeira impressão aqui quando chegou em Portugal? Bom, nós já viajamos para alguns lugares e um dos lugares que a gente viajou e eu sou apaixonadíssima é Gramado, e aí no Rio Grande do Sul, no Brasil. Quando o Leandro veio para cá, ele falou assim, olha, você vai ficar apaixonada, porque é muito parecido com Gramado. E realmente, alguns lugares são parecidos. A cidade é muito linda, linda mesmo, todo canto assim da cidade, porque é uma ilha, então todo canto da cidade é muito bonito. Assim, é muito bonito, é muito turista o tempo todo. É um lugar, assim, de turismo. Então, parece que você está passando de férias o tempo todo. Mas só que não, né? Se você precisa pagar suas contas, né? Cair para a realidade, você tem que começar a trabalhar. Mas é um lugar lindo, muito bonito, turístico, assim. Muito bonito. A primeira impressão é que eu fiquei apaixonada pelo lugar, né? Gostei bastante. Legal. A minha primeira impressão, eu cheguei em novembro, né? Então cheguei numa preparação para o Natal daqui da cidade já. A cidade já estava se preparando. Mas a primeira impressão que eu tive foi a sensação de segurança, sabe? De você poder andar na rua, ninguém nem te olhar direito, andar do jeito que for. Isso daí eu acho que foi notório para mim. Eu andei bem tranquilo. Mas no começo você anda meio que, lá em São Paulo a gente sabe, né, que a gente anda meio que batendo a mão no bolso, assim, para ver se alguém sempre não tá querendo te bater a carteira, o celular, e foi assim, mas com o tempo aí, com uns 20, 30 dias aí, mais ou menos, eu fui perdendo essa sensação de insegurança, mas para mim, a primeira impressão que eu tive foi de segurança, e poder de compra também, né, você vê lá, um exemplo, você está com 100 euros, você consegue comprar muita coisa aqui. Às vezes você traz um dinheiro de reserva, né, para poder comer, se hospedar, fazer algumas coisas. E aí você vê assim, nossa, eu posso comprar aquilo, que com 100 reais aí a gente não consegue comprar, né? Então, assim, 100 reais é uma prestação de alguma coisa de aqui, não. 100 reais você consegue comprar uma televisão, um exemplo. Então, acho que são dois fatores aí que a gente já chega e já nota. Adaptação. Como foi, como está sendo? Bom, pra mim no começo foi um pouco difícil, eu acho que pra todo mundo é um pouco difícil no começo. Até você conseguir arrumar um emprego, você se acostumar com outro tipo de cultura, comida diferente. É um pouco difícil, mas com o tempo você se acostuma. Tudo é uma questão de adaptação, né? O Pedro, a adaptação dele na escola. E foi muito legal, porque assim, ele não chorou nem um dia, ele gostou dos amiguinhos e até hoje os amiguinhos dele tratam ele super bem, com muito carinho, sabe que ele é especial. Então todos falam pra mim, mama do Pedro, a gente cuida do Pedro. É assim, a coisa mais fofa. Os professores são muito atenciosos, as professoras, que são 3 professoras, muito legal mesmo. A gente conseguiu incluir ele na psicologia e agora abriu a terapia da fala, então ele está fazendo as terapias e isso está sendo muito bom. A gente está vendo quanto está sendo diferente aqui para ele, quanto está sendo positivo isso, porque elas têm uma atenção e fica lá ensinando, tentando tirar a palavra dele e a gente acompanha, isso é muito legal. É muito legal o trabalho que elas estão fazendo aqui com ele. Então, o Pedro está se adaptando muito bem aqui. E outra, nós estamos numa ilha. E o Pedro, ele é um peixinho, né? Adora água. Então, assim, ele passeia, vai pra piscina, vai pra praia, vai pra piscina com a prima, vai pra praia com a tia.
E eu tô sempre acompanhando também com ele nas piscinas, na praia, o Leandro também, então ele adora. Então, para ele tá sendo uma maravilha. Então, o Pedrinho, ele se adaptou, assim, super legal. Aqui, o bacana é que, tipo assim, no Brasil, brinquedos para crianças, coisas que existem em shopping, você tem que pagar para a criança entrar, né? Aqui não, shoppings tem brinquedos que é gratuito, todos os shoppings. A criança entra nos brinquedos lá e é gratuito, é muito legal, assim. Tem essa diferença também, que é bacana para as crianças. Isso daí é uma dica, viu, gente? É uma dica para poupar no bolso, né? A gente vai sempre no shopping que é aqui próximo e tem uns brinquedos lá, um escorregador, tudo. A criança fica lá brincando, 1 horinha, 2 horinhas, você não paga nada. Então, a criança se diverte, o pai e a mãe conseguem dar uma voltinha numa loja, enquanto o outro tá olhando e tá bom. Você poupou um dinheirinho. É uma dica. Continuando em adaptação, como está sendo saudade, segurança que a gente sente aqui, né? Comida, trabalho, diferença de cultura, língua, porque é português, mas é um português de Portugal, então não é fácil. Como que é tudo isso no geral? Bom, assim, eu vou começar com saudade, não é fácil. Assim, eu venho de uma família grande, somos em 5 irmãos, 4 irmãos, comigo 5. Eu amo demais a minha mãe, quero mandar um beijo aí, mãe. Os meus irmãos eu amo demais também, e eu sinto muita falta deles. Meu pai, né? Então, assim, todos, assim, eu sinto muita falta, as minhas cunhadas. Então, é difícil, assim, é difícil. Mas, assim, aí você pensa, né? Poxa, mas são escolhas, né? Escolhas que a gente já vem de lá de trás, né? Se preparando, a família apoiando, né? Claro, porque a família sempre apoiou, então isso é fundamental. Então isso faz com que você dê mais força para vir, para encarar, superar essa saudade, a distância grande, né? Mas não é fácil. Eu, nossa, sinto muito saudade da minha família, a família do Leandro também. E quanto a qual é outra? Tem cultura, Cultura. língua. Assim, eu gostei muito da cultura daqui, sabe? É diferente, né? Nenhum É país. diversificada também, né? Por causa do turismo, né? Sim, mas assim, nenhum país vai ser igual ao outro, né? E eu gosto da cultura aqui, e aqui as pessoas se respeitam, é que nem o Leandro falou. Aqui as pessoas não ficam criticando as outras, assim, e você se veste do jeito que você quiser, você anda na rua como você quiser, e é cada um na sua. E a cultura aqui é muito legal, eles são bem sérios, assim, mas é bacana, eu respeito isso, gosto. O que mais? Língua, A língua, assim, tipo, pra mim, não foi fácil. Porque, assim, você tá no Brasil, você fala assim, ah, vai pra Portugal, porque lá a língua é fácil, você vai entender. Não, não é bem assim. A língua deles aqui é português, né? Mas, assim, é diferente. Eles falam um pouco rápido, e aí, pra você entender, pra mim, a minha dificuldade foi um pouco difícil, assim. No meu serviço onde eu trabalhava, também foi difícil, assim, o pessoal, eu falava para elas assim, fala um pouco mais devagar para poder processar, que não é fácil. Mas assim, você vai se acostumando, você vai com o tempo, que nem a gente fala, com o tempo você vai se acostumando e aí você já tá entendendo eles. Mas não é fácil não, só o tempo para dizer, né? só o tempo para dizer. Minha adaptação. Minha adaptação, acho que é um pouco semelhante com a da Magali, mas eu acho que tem alguma diferença porque fiquei um tempo na casa da tia dela, né? Prima, então marido, irmão. Eu fiquei numa casa que eu não conhecia as pessoas, então eu fiquei com muita vergonha de início. Teve umas 2, 3, os 3 primeiros dias, eu sempre liguei para ela, sempre liguei para o Pedro. Então eu falava assim para ela assim, meu rosto está queimando, eu estou morrendo de vergonha. Eu ficava lá dentro do quarto lá, mas não tenho o que reclamar, me trataram super bem, me deram comida, casa, roupa, sabe? Nada. Sou muito grato por isso, quero até agradecer que
esse favor, eu sempre digo assim que é impagável, né? Não se paga esse favor, não tem como pagar, não tem. Mas a minha adaptação foi sendo aos poucos, né? Eu cheguei, não trabalhei, fiquei 3 dias em Lisboa, depois vim para casa da tia da Magali, aí fiquei um tempinho aqui, cheguei em tempo de Copa, então andei muito aqui pelo Funchal. É muito turístico, é muita gente de países, tem tudo quanto é nacionalidades aqui. Depois acabei, um mês depois, acabei entrando um pouco menos, né? Entrei na obra, acabei entrando na parte de pintura, então a gente pinta algumas peças metálicas. Depois acabei entrando direto na construção civil. Então eu não trabalhava com isso, eu sempre trabalhei, esses meus últimos 3 anos aí, fui trabalhando em área administrativa como técnico de segurança do trabalho. Então, para mim, pegou um pouco pela questão física. Antes de vir, eu corri um pouquinho, né? Eu tentava todo dia ali correr uns 30 minutinhos, mas é diferente. Tentei me preparar fisicamente, mas eu falava para ela assim, eu acordava no dia seguinte, depois de trabalhar na obra, né? Carregando, fazendo o serviço geral, né? Na obra. Então, eu falava assim para ela assim, nossa, eu acordei hoje, parece que um caminhão passou por cima de mim. Aí quando eu fui me levantar, veio outro e me atropelou de novo. E era isso, gente. Eu me sentia todo moído, então foi uma adaptação difícil de trabalho, mas aí hoje eu já estou mais acostumado. E aí ficamos 4 meses sem separados, né? Magali estava no Brasil ainda com o Pedrinho, ainda não tinha vindo. E aí aos pouquinhos eu fui me adaptando no trabalho, você vai fazendo uma amizade com colegas, então isso daí vai facilitando um pouquinho. Saudade não tem, é indescritível a saudade que eu tive deles, não tenho o que falar, é indescritível, não tem palavras. O Pedro tem 3 anos, imaginem, você espera tanto por uma criança e, enfim, fica 4 meses aí longe da sua mulher, do seu filho, enfim. Segurança, o nível de segurança que eu tive aqui foi muito bom. A comida, eu tive um pouquinho, no começo achei estranho, porque não tem muita. Eles não comem feijão, e eu gosto muito de feijão, né? Eles não têm o hábito de comer feijão, então. Mas a tia da Magali comprou as latinhas lá, então fazia. Me fez sentir um pouquinho em casa, mais acolhido. Cultura diferente, acho que uma das coisas que eu acho muito legal aqui de Portugal, dos portugueses, eles são sinceros, sabe? Às vezes eles te falam alguma coisa, não tá certo, não é isso, não gostei. Eles falam pra você assim, na sua cara. Eu acho que isso daí eu acho que é um ponto muito positivo que eu acho legal deles. Língua, no começo, é o que a Magali falou, quando eles falam ali, ó, acelera ali, você não consegue entender, porque junta muito as palavras, as letras, e vai juntando e dá um som diferente. E, né, às vezes é uma palavra que você conhece, mas pelo fato deles terem um timbre diferente, falam uma palavra muito rápida assim, você não acaba percebendo. Então é normal, mas aí com o tempo você vai se adaptando, você vai entendendo mais. Às vezes você fica ali, Jesus, misericórdia, mas uma hora sai, uma hora vai dar certo, você vai começar a entender. Uma pergunta aqui que não está aqui e me deu na cabeça agora. Então, a pergunta é: se arrepende? Tem vontade de voltar? Não me arrependo, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. A gente só deve se arrepender do que a gente não faz, e não do que a gente faz. Não me arrependo, faria novamente, viria novamente. Nós planejamos, nós juntamos um dinheiro, nós deixamos, como o Leandro disse, tudo para trás. Pensa você vender tudo da sua casa. Muita gente comprou nossas coisas. Vai acompanhar aí o vídeo. Assim, cada coisinha assim, ai meu Deus, porque eu conquistei com tanto tempo, isso, aquilo. Mas assim, eu faria tudo de novo. Não me arrependo, assim. Assim, saudade vai bater, experiências novas, adaptações, tudo no geral. Mas assim,
todo mundo se adapta em lugares diferentes. A gente tem que se adaptar em situações diferentes, aprender coisas novas, não é? Então, eu não me arrependo, eu faria tudo de novo. É o que eu digo, né? Eu acho que essa experiência de ir para fora do país, acho que todo mundo tinha que fazer. Nem que seja Sim. para uma visita rápida, uma visita exploratória, acho que faz bem, viu? E aqui tá fazendo muito bem pro Pedro. E assim, se tá fazendo bem pra ele, tá fazendo bem pra nós. Eu assim, costumo falar, porque eu vejo muito ele sorrir, assim, muito feliz. E eu falo, você tá feliz, você tá feliz. Se você tá feliz, mamãe tá feliz. Então, isso é que importa. Eu acho que o restante a gente vai dando jeito, vai se adaptando. Para mim, acho que eu faço as palavras da Magali as minhas palavras. Não me arrependo também. Às vezes minha mãe até fala, Leandro, tem vontade de voltar? Eu tenho vontade de voltar por causa da família, dos amigos, por causa disso, mas voltar para voltar a morar no Brasil mesmo não tenho vontade. Eu acho que tudo que a gente é cercado aqui, acho que tá nos atendendo bem. Tem algumas diferenças, mas isso daí a gente vai se adaptando. Magali falou, meu filho tá bem, então tá bem pra mim também. Eu acho que, no geral, também não tenho vontade não de voltar pro Brasil pra morar, não. É, assim, por exemplo, no Brasil a gente eu trabalhava na área dele, segurança do trabalho, eu trabalhava em RH. Hoje ele trabalha como pedreiro, eu trabalhava como camareira. Atualmente não estou trabalhando porque eu tive que sair do meu serviço para cuidar do Pedro, porque aqui é um outro vídeo que a gente vai explicar melhor, mas só resumindo, aqui as férias de escola é em agosto. Então, como eu cheguei muito em cima das férias, não tive onde deixar o Pedro com outra escola. Então, eu tive que sair do meu serviço. Mas, assim, eu gostava muito de onde eu trabalhava. Então, eu comecei como camareira, o Leandro como pedreiro. São experiências diferentes, áreas diferentes, mas não me arrependo. Eu me faria tudo de novo, trabalhando como camareira de novo também, não tem problema nenhum. É puxado, é dolorido, mas no final vale a pena. É verdade. Acho que mais uma última aí, não tá no script, mas não é nem pergunta. Acho que um conselho que a gente pode dar para quem tem interesse em, não para Portugal, mas para qualquer outro lugar do mundo aí fora do país, acho que um conselho que a gente pode dar aí. E claro, gente, a gente está começando agora, a gente não está estabilizado aqui em Exatamente. Portugal, a gente não está rico, mas a gente tem um pouquinho de experiência aí. Eu estou fazendo 9 meses de Portugal, a Magali 4 meses, mas aí a gente está fazendo esses vídeos aqui porque a gente vai aprendendo, vai apanhando, né? E a gente pode ir contando para vocês como que a gente superou tal obstáculo, como que foi acontecendo as coisas, está mais fresquinho na cabeça. Mas são alguns conselhos que a gente pode dar para quem tá vindo aí. É assim, como que eu começo essa resposta aí pro Leandro? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a minha tia, que deu o maior apoio pro Leandro, deu um apoio para ele quando ele chegou. Ó, coraçãozinho Família para toda, né? você, pra Família família toda. toda. Te adoramos. A toda a família, a minha tia, minha prima, o esposo, todos que nos apoiaram. E é assim, tem que se programar. Eu e o Leandro, a gente tá juntando dinheiro já há um tempo, a gente se programou há um bom tempo, mas assim, até então a gente não sabia aonde a gente ia, para o que a gente ia fazer. Mas graças a Deus a gente veio aqui como turista, a gente gostou, minha tia nos apoiou e está nos apoiando até hoje. Então assim, se programem, se vocês querem, tem um sonho, se programem para colocar em prática esse sonho, para realizar. Porque assim, não é fácil você migrar de um país para outro, não é fácil. Mas assim, o primeiro passo é se programar. Vai se programando, vai economizando, deixa de sair aqui, deixar de sair ali, ao invés de sair, assiste um filme, come uma pipoquinha. Eu lembro, a Compra gente coisas fez muito isso. necessárias. Não comprar coisas desnecessárias. Assim, você tem que pensar, eu preciso, é importante, é necessário, então tem que pensar nisso. E assim, é se programar. E seguir seu coração. Em complemento que a Magali falou, né? E ter mente aberta, né? Você chegar aqui num país, sabe que você é imigrante, Exatamente. pode sofrer preconceito, não se abata por qualquer coisa. Muitas vezes a gente fala assim, eu já saí do Brasil.
Então eu não vou me abater por isso. Então a gente é brasileiro, né? A gente não pode se abater por qualquer coisa. A gente vai ali, vai receber um não, não volte para casa, não fique triste, vai em outra, bata na porta de novo, pergunte de novo, porque às vezes a gente recebe outra resposta. Então venha com a mente aberta, venha com gana, sangue nos olhos, que a gente vai conseguindo aos pouquinhos o que a gente almeja, tá bom? Mas se você vem para um outro país também, é uma coisa que é muito importante, é você também respeitar as leis e as culturas do país, tá? Não é assim, no meu país era assim, aqui eu vou fazer. Não, não é assim. Você, vem cá, você não está mais no Brasil, você está em outro país, você está na Europa. Então você tem que respeitar, sim, as leis daqui, respeitar a cultura, respeitar conforme tudo que Sempre eles respeitar o pedem. próximo, né? Respeitar o próximo, exatamente. Isso aí. Eu acho que ficou aqui, né? Ficou a dica aqui, né? Acho que sim, Acho acho que que tá ficou. bom para vocês conhecerem a gente. E aí agora a gente vai fechar esse vídeo aqui. E por um próximo vídeo aí a gente vai começar já a ter mais um material sobre nossas experiências aqui, sobre passeios, lugares, sabe? Enfim, aqui na Ilha da Madeira tem muita coisa para se fazer. Então a gente vai filmar um pouquinho de cada cantinho da ilha, né? Pra gente Exatamente. levar para vocês aí o que vocês podem ver, tá Para bom? vocês também acompanharem o nosso dia a dia, para quem está aí no Brasil, quem está aqui, né? Acompanhar o nosso dia a dia. E o dia a dia do Pedro também. Onde está o Pedrinho? Pessoal, até mais. Tchau. Tchau.